Boa noite. Boa noite, gente. Estamos ao vivo para mais uma palestra, mais um momento nosso de bate-papo sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus. E assim, já colocando nosso coração na conexão com o Mestre e de todos aqueles que os representam. Que possamos começar. Que a noite seja uma noite de reflexões, uma noite de bons pensamentos e que os frutos a gente colha no decorrer dos dias, meses, anos e até vidas. Mestre Jesus, companheiros de trabalho, encarnados e desencarnados do Luiz Harmonia, amigos, irmãos, que na noite de hoje todos estejamos juntos, irmanados em uma única vibração, em uma vibração para o alto, na busca de unir nossos corações ao Cristo e assim, ao ir do alto, a energia necessária, o amparo necessário para promover as transformações das quais trataremos na noite de hoje. Que as boas vibrações que sejam emitidas nessa casa alcancem todos os trabalhadores do Luiz Harmonia e suas famílias, onde quer que estejam. Que haja paz entre nós. O tema da palestra de hoje, do bate-papo de hoje da gente, é o capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nos itens 1 a 3, e aí a gente faz uma extensão também, incluindo o 4 e o 5. A gente vai fazer a leitura do item 1 a 3 aqui. Jesus, chegando aos arredores de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo-lhes: Que dizem os homens sobre o Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhes disse: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Tu és bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Esse trecho está em Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17, e em Marcos. O tetrarca Herodes, porém, ouviu falar de tudo o que Jesus fazia, e seu espírito estava suspenso, porque uns diziam que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha reaparecido, e outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei cortar a cabeça a João. Mas quem é esse de quem eu ouço dizer tão grandes coisas? E tinha vontade de vê-lo. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 14 e 15, e Evangelho de Lucas. Item 3. Após a transfiguração. Seus discípulos interrogaram-no e disseram: Por que os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Jesus lhe respondeu: É verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram e o trataram como quiseram. Assim também farão sofrer o Filho do Homem. Então os discípulos compreenderam que era de João Batista que eles falaram. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13, também no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Bom, essa é a leitura que norteia. E a proposta vai um pouco além. A proposta foi passada pela espiritualidade. Esse trecho, como todo esse capítulo, e aí se vocês tiverem algum problema com o áudio ou alguma coisa, vocês já sinalizam que a gente vai fazendo os ajustes aqui. Isabela está aqui conosco no suporte. Mas essa passagem de ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ela sempre é lembrada pelo diálogo de Jesus com Nicodemos. A gente vai tratar
desse diálogo de Jesus com Nicodemos, porque a gente vai falar de reencarnação, de algo a mais, dentro da revisão do nosso jeito de ser, mas, tratando especificamente desse ponto da leitura, algumas pessoas que ficam curiosas e querem falar sobre reencarnação e dizem, mas não há respaldo na Bíblia para a reencarnação. Existem várias passagens no Antigo Testamento que tratam de momentos que só seriam possíveis com a reencarnação. E no Novo Testamento, o que é mais notório que se fala de reencarnação é esse momento em que se fala sobre Elias, em que Jesus explica que Elias, que é aquele profeta do Antigo Testamento, já um dos últimos, né, do Antigo Testamento, que foi aquele que teve aquela luta muito conhecida, em que ele desafiou mais de 300 sacerdotes de Baal e disse, olha, se o Deus de vocês é o Deus verdadeiro, então vocês orem que vai cair fogo dos céus e vai realizar aqui o sacrifício. Isso não aconteceu, e quando ele orou, ele ainda mandou molhar a oferenda, molhar aquelas madeiras, e quando ele orou, caiu fogo dos céus, um raio, e queimou toda aquela oferenda. Então ele provou para todos ali que o Deus dele era o Deus verdadeiro. Elias cometeu então um erro que está marcado na história, porque ele assassinou e degolou muitas vezes pessoalmente a muitos daqueles sacerdotes. Então agora se falava do advento de um anunciador, e aí fala de João Batista. E aí Jesus deixa claro na conversa com os discípulos, que tinham mais condições de entender, que se trata de João Batista, do Elias que já veio. E não, por coincidência, Elias perece perdendo a sua cabeça. Ele é degolado pelo rei, pelo tetrarca Herodes, porque temia ele. O que a gente avança nesse capítulo, nesse trecho, que vai nos ajudar na reflexão da noite? É quando, depois do segundo momento, Jesus conversa com Nicodemos, que é aquele doutor da lei. Nós mandamos para vocês do grupo de WhatsApp, do grupo de estudos dos dois grupos, um vídeo que tem esse diálogo, que também está no item 5 aqui do Evangelho. Nesse diálogo, Nicodemos, que era um doutor da lei, mas era uma pessoa que era próxima a Jesus, que era um colaborador da obra de Jesus, conversava com Jesus sobre a vida. E aí Jesus fala sobre a necessidade de nascer de novo. Nascer da carne e do Espírito, da água e do Espírito. O entendimento religioso que vigorou durante muitos séculos entendeu essa fala na necessidade do renascimento da água pelo batismo, pelo sacramento do batismo. Esse foi o sacramento criado em cima dessa lógica, de que o batismo, ou seja, renascer da água, representa você fazer uma opção diferente de vida, em que você faz uma opção em que você se purifica e você marca uma passagem de uma nova postura. Longe de desmerecer esse sacramento, pelo contrário, pela minha explicação vocês estão vendo que é algo muito bonito, porque marca para o indivíduo uma mudança no seu comportamento. O batismo, acima de tudo, indica uma mudança no seu comportamento, ou um pai que dedica a vida de um filho agora a Jesus, a Deus, através daquele sacramento do batismo. Só que a gente vai analisar, e com o tempo e o advento da doutrina espírita, a gente vai perceber que tem muito mais por trás disso. Quando se fala da água, é porque a água, dentro da tradição do conhecimento, desde a antiguidade clássica, representava um dos elementos constitutivos da vida. E hoje a gente sabe pela ciência o quanto do nosso planeta é constituído de água e o quanto do nosso próprio organismo é constituído por água. Há traduções desse trecho da conversa de Jesus com Nicodemos em que o trecho água é substituído por carne. E lá na frente, no diálogo, ele chega a falar que a pessoa tem que renascer da carne e do espírito. Isso é que é importante para a gente analisar aqui. A gente sabe que o renascer da água, o renascer da carne, é importantíssimo. A gente sabe da nossa necessidade de reencarnar. Muitas vezes a gente coloca a reencarnação como uma necessidade. Muitas vezes a gente vê pessoas falando de reencarnação como punição. A reencarnação aqui é uma punição. Mas a gente não percebe às vezes que é através da reencarnação que a gente pode perceber nas nossas vidas a manifestação desse Deus bom, justo e perfeito. Porque a reencarnação é
aquele entendimento mais prático de um pai que ama seu filho. Porque o pai terreno que ama seu filho não dá a ele chances de reparação? Um pai que vê dois irmãos dentro de uma casa brigando não oferecerá amanhã a oportunidade da reconciliação? Um pai que percebe que alguém errou o condenaria e o afastaria e colocaria num castigo eterno? Ou daria, como pai amoroso, bom e justo, uma nova oportunidade para ele se redimir, fazendo uma escolha melhor? Então, quando a gente observa a reencarnação manifesta nessas oportunidades sucessivas o amor de Deus por nós, que sempre aguarda que nós despertemos para fazer escolhas melhores. A reencarnação explica as provas, as desigualdades sociais, porque um tem bens materiais, o outro passa muita necessidade, as doenças, as deficiências, as tristezas inexplicáveis. Mas sempre abençoa com oportunidade de refazimento e com oportunidade de crescimento. Então, para mim, a reencarnação é uma forma mais próxima a nós de entender a lei de justiça, amor e caridade. De entender um pouquinho da atuação de Deus em nossas vidas. Porque nos permite sempre recomeçar. E recomeçar até mesmo com a bênção do esquecimento. Que é uma bênção. Se hoje nós cometemos erros e a culpa, a tristeza, muitas vezes nos consome dos erros que nós consumimos nessa vida, imagine se nós lembrássemos do que nós fizemos em outras vidas. Lembrando algo que é dito nessa casa, que eu gostei muito de ouvir e repito, nós estamos na nossa melhor versão. Então imagine o que a gente não fazia antes. Mas que pai bom é esse, que nos deixa renascer com a oportunidade de fazer diferente, sem lembrar de tudo o que nós fizemos. Porque não precisa lembrar, não precisa conhecimento de vida passada. Como diz o Livro dos Espíritos, basta estudar nossos defeitos, que nós vamos ter uma nítida impressão de quem nós fomos e de quem nós somos. Nosso trabalho é lidar com o que nós somos e não nos ocupar de quem nós fomos. E aí, para além de renascer da matéria, que a gente está falando aqui de reencarnação, o que seria esse renascer do espírito? Tem a ver com a renovação da consciência. Quando Jesus está falando ali e faz a distinção renascer da água e do espírito, ele está falando que seria preciso reencarnar, ou seja, renascer em novos corpos, mas também seria necessário renascer em consciência. E esse é o tema principal da noite de hoje. É importante citar duas referências sobre esse renascer. Jesus fala várias vezes, mas tem duas situações que são importantes, que a gente sempre lembra, né? É aquela questão do homem velho e o homem novo. Emmanuel fala muito bem disso. E Emmanuel usa duas citações do Evangelho lindas para explicar isso de forma muito prática, porque Jesus era prático, era direto e objetivo. A gente é que floreia demais. Jesus disse, não se coloca vinho novo em odres velhos. O odre é uma espécie de botica, uma espécie de bolsa feita de couro, costurada e que tinha como uma garrafinha feita de couro, colocada como um cantil, colocado o vinho ali. Como o vinho era natural, ele ainda fermentava por muito tempo. Então, para aguentar a fermentação do vinho, o odre novo recebia vinho novo e o odre velho não poderia receber o novo, porque senão a fermentação arrebentaria, não haveria estrutura para receber aquilo. Da mesma forma, Jesus falou que não se coloca remendo novo em roupa velha, porque no movimentar, aquele novo rasgaria o velho. E o que é que isso tem a ver conosco? Que haveria a necessidade de que nós fizéssemos uma renovação de nós mesmos para poder adentrar na consciência do reino dos céus. Seria necessário que nós renovássemos nossos entendimentos da vida para ir aceitar o reino dos céus em nossos corações.
porque não poderia coexistir dentro daquilo que Paulo chama de vaso do coração, o mal que há em nós com o bem que Deus nos reserva. É por isso que nós reencarnamos e passamos por provas, passamos por expiações e por experiências dolorosas, na sua maioria frutos das nossas escolhas em seguir as nossas tendências e nossos vícios, e aí acabamos nos colocando em situações onde a dor nos alcança, para nós aprendermos que é preciso abandonar esse mal que há em nossos corações para poder viver em paz e vivermos felizes, com a sensação do dever cumprido dentro da lei. A renovação da reencarnação que nos dá a oportunidade das experiências. Para quê? Para que haja um renascimento no espírito, a renovação e o renascimento do padrão de consciência. Então, a proposta da conversa de hoje, que nos foi passada pela espiritualidade, é falar do melhor comportamento no mundo regenerador. E a espiritualidade trabalha de forma tão alinhada com o que ela vai fazer, que assim que eu recebi essa proposta da direção da casa e da espiritualidade, eu lembrei que é a primeira vez que eu vi alguém falar sobre isso, foi numa reunião administrativa do Luz e Harmonia. A pessoa sabe, a gente não vai citar, mas a pessoa sabe, em que a gente estava numa reunião do Luz e Harmonia, a gente estava avaliando, as pessoas tinham participado daquele evento macro-regional, da CR3, CR4, aqui do estado da Bahia, e a pessoa, a gente estava tecendo críticas, fazendo avaliações das palestras, das oficinas, e a pessoa disse assim: da palestra de abertura, o que ficou de importante para mim é que nós devemos nos libertar da ideia de só pensar no planeta de provas e expiações, para começar a pensar e a praticar como se estivéssemos vivendo no mundo regenerado. Esse pensamento dessa pessoa teve um impacto grande na minha vida, porque eu comecei a observar que eu não ajo como se eu estivesse em um mundo regenerador, um mundo em transição para a regeneração. 150 anos de doutrina espírita, mais de 150 anos de doutrina espírita, e durante esses 150 anos, ou mais de 150 anos, a gente ouve repetir muito sobre estamos num planeta de provas e expiações. Sempre que a gente fala do mundo, a gente fala que estamos num planeta de provas e expiações, mas é um processo de transição. Está chegando, a gente ouve o tempo todo a espiritualidade falando, todo mundo falando que está chegando, e a gente continua. De que forma? Quem está adiantando para poder estar pronto na hora necessária? Já tentando, ensaiando, estagiando a vida no mundo regenerado? Ciente que estamos no mundo regenerador? Ou a gente está ainda relembrando, revivendo e reforçando que estamos num planeta de provas e expiação? O planeta de provas e expiação, até a pessoa que começou no Espiritismo ontem já sabe o que quer dizer. Tem a ver com a predominância do mal que há em nós, a predominância das sensações, a predominância dos gozos da materialidade. E o mundo regenerado já é o outro estágio, em que a gente vai falar mais na frente, tem outros elementos. Mas entre esses dois estágios, do mundo regenerado e do mundo de provas e expiação, nessa transição, a gente pode dizer que estamos no mundo regenerador, porque ele já está operando as transformações necessárias, porque não vai ser assim. A gente tem ouvido falar muito nos pensamentos de natureza espiritual e espiritualista de grandes eventos. A própria Bíblia, a própria Escritura trata de eventos, fala de eventos dolorosos, inclusive Mateus 24, 25, etc. Mas muitas vezes também algumas pessoas acreditam em eventos mágicos, eventos incríveis, em que a nave espacial vai chegar aqui, vai transformar toda a humanidade, ou vai acontecer alguma coisa milagrosa, um conhecimento incrível, que vai transformar a humanidade numa humanidade boa. Meus amigos, esse evento já aconteceu. Foi a vinda de Jesus encarnado para trazer a boa nova. E nós estamos no prazo de colocar em prática isso, de forma que a gente possa viver melhor, que a gente possa ser mais feliz. Não pelo medo de não conseguir ficar no mundo que virá, mas pela vontade e pelo merecimento de viver em paz.
de ser melhor. Como diz, é grosso. Se é bom ser bom, por que não ser bom? A gente ouve isso no centro todo dia. Mas a gente muitas vezes para pensar e para buscar explicações que sejam muito fenomênicas. Há pessoas que gostam muito mais da espiritualidade do ponto de vista mediúnico, do ponto de vista fenomênico, do que do ponto de vista moral. Sendo que o que a gente precisa para poder ter uma melhor qualidade como médium, uma melhor qualidade como trabalhador espírita, está na nossa moral. Onde aí todos nós temos dificuldade de lidar, todos temos nossos defeitos, todos nós temos os nossos os elementos que nós precisamos lavar nesse vaso. Todos nós temos em nós o homem velho. Então é disso que a gente vai falar hoje, de como a gente pode encontrar elementos já nesse ambiente, já nessa vida, sem depender de nenhum evento especial da transição planetária, para que a gente faça todo dia a possibilidade de mudança, para ir se encaminhando para essa regeneração. Já estamos no mundo regenerador, estamos em estágio avançado, inclusive a gente vê algumas coisas que são citadas por alguns palestrantes hoje, que eu acho interessante, fala sobre ilhas ou bolhas de regeneração. Então a gente já está vendo pessoas e algumas sociedades mais localizadas, onde as pessoas estão vivendo de forma diferente, onde a fraternidade e a solidariedade são valores maiores do que a individualidade e a materialidade. Então você vê, por exemplo, lugares onde as pessoas aceitam e escolhem ter uma vida mais simples para garantir o básico àquele irmão que caminha com ele. Isso é regeneração. Aquela pessoa que muitas vezes se priva de ter algo de consumo para ajudar os animais, para ajudar os mais velhos, para ajudar os órfãos, tema bem trabalhado essa semana na casa, essa pessoa já está na regeneração, já está a caminho da regeneração. Porque já está fazendo esse movimento de colocar a fraternidade, o amor, a caridade acima de si mesmo e dos próprios interesses. E a cada um de nós é possível fazer isso de forma simples. Cada um de nós pode fazer isso de formas muito simples. Mas quando se fala na Bíblia, no Novo Testamento, em reino de Deus, a gente tem uma noção clara de que o que é exigido para o comportamento adequado do reino dos céus. Essa diferença também nos ajuda a lidar com a transição. Muitas vezes a gente tem contato com Jesus, a gente tem contato com a doutrina espírita e a gente se frustra, porque a gente vê tanta exigência em termos de comportamento, em termos de padrão, que a gente se diminui. Eu não sei se vocês já tiveram isso. De você ler aquele texto, O Homem no Mundo, no Evangelho segundo o Espiritismo, e dizer, meu Deus! Quando lê O Homem de Bem e O Homem no Mundo, eu fico, meu Deus! Eu vivo no mundo e não vivo dessa forma, na integralidade. E esse homem de bem, que fala tantas qualidades, tantas coisas incríveis, e no final diz assim, estas características não esgotam os valores do homem de bem, mas aquele que se esforçar em alcançar estas está no bom início. Se aquilo é o início, a gente está na prévia da largada. Mas a gente precisa ter amor, inclusive por nós mesmos. Não é, Bela? A Bela está botando longe ainda de ser homem de bem, dá desespero. Mas Jesus... Tem uma coisa linda em uma música de Tim e Vanessa que diz que Jesus vê anjos nas feras. E eu já vi nessa casa um ensinamento de um dos nossos dirigentes que me tocou muito, em que ele disse, com a ajuda dos espíritos superiores da casa, eu não acho nenhum espírito feio, porque no olhar desses benfeitores, eles olham para nós e para os assistidos e veem não como estamos, mas como podemos ser. Que Deus abençoasse a gente, para que a gente visse cada pessoa com quem a gente cruza, não pelo que é naquele momento, mas pelo que ele pode ser. Que nós nos víssemos, não pelo que nós estamos, ou pelo que nós fomos, mas pelo que nós podemos ser, para confiar um pouco mais e seguir tentando, porque essa construção é uma construção de todos os dias. Como não vai haver um evento planetário que vai fazer essa transformação? Não vai haver um evento na sua vida que vai lhe transformar da noite para o dia em um bem-aventurado. Aqui nas bem-aventuranças,
no Evangelho de Mateus, tem um rol daquilo que são as características do homem que já está na condição de viver no reino dos céus. Vou ler para vocês. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os que têm sido perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E por fim, bem-aventurados quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Então é um rol, envolve misericórdia, envolve humildade, envolve mansitude, envolve pureza, envolve ser pacífico e ser pacificador e aceitar até ser perseguido. Nossa, precisa tudo isso? Precisa, para viver no reino dos céus, na perspectiva do mundo feliz. Nós ainda passaremos por outro estágio. Nós não vamos sair do mundo de prova e expiação diretamente para os mundos ditosos. Também é importante marcar isso. A natureza não dá saltos e a evolução também não. Então nós vamos passar nessas características aqui. Se nós tivéssemos todas essas características, nós já teríamos condições até talvez de estar alcançando mundos felizes. Ou pelo menos a liberdade de estar ou visitá-los para aprender com os que lá vivem. Mas nós ainda estamos no estágio de prova e expiação e agora passando para um estágio de regeneração, onde ainda há o mal em nós. Isabela, na palestra anterior, e eu vou trazer alguns ganchos, mostrou isso muito bem. Nós ainda somos convalescentes. Sabe o que é um convalescente? É uma pessoa que está cambaleando. Ele quer ser bom. Ele ainda não é bom. Mas não é um mal que o move mais do que a vontade do bem, que é o que nós vivemos hoje. Hoje, o mal, na perspectiva não maniqueísta, mas na perspectiva do equívoco, ou seja, o abuso, o excesso, as paixões, o apego às sensações e à materialidade, consomem os nossos esforços, enquanto espíritos encarnados e desencarnados nesse orbe. Mas na medida que acontece a transição, a gente vai começar a ver um comportamento que é diferente, onde a coletividade começa a se tornar mais importante, onde o outro começa a se tornar mais importante para mim, onde a paz do outro é importante para a minha paz. Quando muitas vezes hoje eu estou em paz, desde que eu esteja em paz. Eu estou bem, desde que eu esteja bem. Eu estou feliz, desde que eu esteja abastecido daquilo que eu entendo que eu preciso. Mesmo que do meu lado esteja alguém sofrendo, material, emocional ou espiritualmente. Em um mundo de regeneração, não é assim. Todos se unem de uma forma natural, de uma forma tranquila, percebendo que o bem do outro é o meu bem, e o meu bem é o bem do outro. Eu faço escolhas melhores porque é o meu bem, e o meu bem reflete no bem do outro. E assim, todo mundo, cuidando de si e cuidando do coletivo, todo mundo é mais feliz. Mas ainda galgará espaços para ter essas 9 bem-aventuranças. O que Jesus deixa claro é, para herdar a terra, ou seja, para dar continuidade a essa experiência de sair de prova e expiação para a regeneração, rumo a um mundo feliz, a gente precisa ser manso e pacífico. E eu me questionava, por que só manso e pacífico? Porque é a condição mínima para poder aprender num ambiente cambaleante, convalescente, onde a gente vai continuar errando, mas vai rapidamente buscar reparação, é ser manso e pacífico. Porque senão é como um ambiente todo silencioso e você chega gritando, fazendo barulho. No mundo regenerado, nossas capacidades mediúnicas, elas são mais ampliadas. Se hoje, no mundo de prova e expiação, caminhando para a regeneração, nossas capacidades mediúnicas ampliadas muitas vezes nos incomodam e incomodam os outros. Imagine no mundo regenerado, onde essas habilidades mediúnicas são plenas.
O que você está pensando, o que está na sua tela mental está sendo percebido pelo outro. Não tem como fingir, não tem como mentir, não tem como esconder. Isso nos torna melhores, porque aumenta aquela vigilância, aumenta aquela responsabilidade conosco e com os outros. Então, eu vou trazer alguns elementos, já comecei trazendo essa coisa da mediunidade, que a gente tem onde? Livro dos Espíritos, na Gênese, Céu e Inferno, principalmente naquela parte dos Espíritos Felizes, em outras obras como Cartas de uma Morta, de Dona Maria João de Deus, A Vida em Marte, de Ramatiz, e Ame, o Menino das Estrelas, que é um livro muito bom, um livro que parece infantil, 3 volumes, uma trilogia, mas que mostra muito dessa relação de como é um planeta regenerado. Então a gente pode observar nessas obras indicativos de como podemos nos comportar hoje, como se vivêssemos num mundo regenerado. Vamos lá, a primeira questão. É importante resgatar uma coisa que Isabela falou. Emprego das riquezas e desigualdade social. No mundo regenerado, vai ter desigualdade social? Vai, porque há desigualdade de aptidões. Eu vou fazer o resumo sintético que a Isabela falou tão bem, eu vou tentar resumir em uma frase. Há desigualdade social porque há desigualdade de aptidões. Um é mais talentoso que o outro. Então, um naturalmente vai poder fazer mais do que o outro. Um vai poder, assim, angariar mais que o outro. Mas como Isabela muito bem mostrou, qual é a diferença? Não é a capacidade que o um tem de fazer, é a capacidade que ele tem de abrir mão em nome do coletivo. Não é porque ele sabe mais, não é porque ele pode mais, que ele tem necessidade de reter mais, de usufruir mais. Ele tem vontade de dividir mais. E ele é respeitado, ele é amado em função do que ele faz. Então, no mundo regenerado, o forte, o inteligente, cuida do fraco, cuida do frágil. Para que a gente também comece hoje, na nossa vida de hoje, nos ver como espíritas que estamos nos movimentando para atenuar o sofrimento dos outros. O sofrimento material e o sofrimento espiritual. Como uma pessoa muito importante na minha vida me disse, o espiritismo tem que ser mais consolador. Nós precisamos ser mais consoladores. Nós somos os trabalhadores da seara espírita e precisamos fazer desse conhecimento e das nossas possibilidades materiais até condições de alívio do sofrimento do outro. Não cair nesse chavão bobo de dizer a pessoa está passando sofrimento, necessidade material porque a pessoa tem que passar por isso, é para o aprendizado dela. Seguramente sim, que Deus não é injusto. Mas se colocou no seu acesso, na sua frente, você tendo a oportunidade de minorar aquele sofrimento, por que não? Será que não é o seu amor, o seu abraço, até o seu material, que vai colocar aquela pessoa numa perspectiva de perceber que ela é amada por Deus? E sendo ela amada por Deus, que ela pode mudar a vida dela. Nós não sabemos com quem nós cruzamos, com os espíritos que nós cruzamos todos os dias. A gente não sabe se a pessoa do sinal é um ente querido de outra vida. A gente não sabe como é que a gente trata os espíritos que se aproximam de nós enquanto médiums. E como nós estamos tratando eles. Então, nós temos na potencialidade de que nós temos nossos talentos e que os nossos talentos rendem o suficiente para nós ser aquele fiel servidor da parábola e dizer, toma aqui, investiu o que tu me deste e rendeu isso, toma. A gente não vai entregar nada a Deus, não. No desencarne não é a comprovação de que pegou o talento da inteligência e aumentou em forma de títulos, pegou o talento do dinheiro e aumentou em forma de herança, recebi 1 milhão, desencarnei e deixei para os meus herdeiros 2 milhões, não é isso. O homem se manifesta ao homem, o Deus se manifesta ao homem através do próprio homem. Não é à toa que Jesus disse, vós sois deuses. Será que não podemos representar numa escala pequena a Deus quando a gente ameniza o sofrimento emocional, espiritual e material do nosso irmão? Mas nós espíritas não podemos cair na ideia de karma, na ideia de lei de causa e efeito dura, na lei de que a pessoa está passando necessidade porque tem que passar, porque aí nós não estamos falando de lei de causa e efeito, não.
Nós não estamos falando de lei divina dentro do Espírito de Deus. Nós estamos falando da lei de Talião, aquela de Moisés ainda, que é olho por olho, dente por dente. Então, é marcado que nós podemos fazer diferença nisso. Outra coisa, menos competição, mais cooperação. No mundo regenerado, há menos competição. No sistema econômico, não existe dinheiro. Nossa, não existe dinheiro? Como é que faz as trocas? É muito interessante que no livro AME, tem duas situações que tratam disso. Uma diz, como é que as pessoas se mantêm? As pessoas não têm um horário para trabalhar, para entrar, para sair do trabalho. Existe uma organização, mas não existe uma obrigação. Eu não trabalho porque eu sou obrigado. Olha como nós colocamos trabalho. Nós colocamos com um termo, uma potência de obrigação. Uma coisa que, meu Deus, amanhã eu vou trabalhar. Poucos são aqueles que dizem que alegria, que amanhã eu vou trabalhar. Vou fazer o que eu gosto com pessoas que eu gosto. Não. Meu Deus, amanhã eu tenho que trabalhar. Vixe, tocou aquela música do Fantástico, eu já penso que amanhã eu tenho que trabalhar mais uma semana. Então, lá em AME, ele mostra que as pessoas têm responsabilidades e assumem coletivamente essas responsabilidades, mas que não é esse sofrimento. As pessoas buscam fazer aquilo que eles gostam e, gostando do que fazem, fazem melhor, entregam em centrais de abastecimento aquilo que é do seu produto, aquilo que eles conseguiram fazer. Cada um do seu jeito, na quantidade e na forma que consegue. E aí a AME pergunta, uai, e se a pessoa disser que não quer fazer nada? Aí entra a resposta que quando Isabela falou, eu disse, não sei se Isabela eu ame, mas parece que Isabela estava lá, pelo menos naquele planeta. Que Isabela disse assim, o mundo regenerado não é lugar para preguiçoso. Gente, quando a gente fala alto, eu falo alto, falo muito, e a gente chega num lugar que é silencioso, a gente se incomoda, né? Porque a gente se percebe falando alto. Quando a gente é agitado e chega atrasado na mediúnica, chega atrasado na palestra e está todo mundo calmo já, a gente fica meio incomodado, não fica? Quando você está num ambiente, que aquele ambiente você ainda não alcançou, você se incomoda. A pessoa não se sente bem de saber que todo mundo está produzindo em torno da coletividade e você não. Isso acaba lhe empurrando pela bondade do coletivo para você ser mais útil. Então, deposita-se o fruto do trabalho de cada um lá e cada um puxa. A Amélia me corrigiu que quem pergunta é Pedrinho, não é AME. AME é quem responde. Obrigado, Amélia, pela correção. Que quem vai buscar aquilo que precisa. Porque não tem necessidade de acumular, não tem necessidade de ter mais, porque ele sabe que ele sempre precisar, ele vai lá e vai ter para ele, na medida do possível. Então isso vai nos libertando. Como seria um mundo assim, se a gente vivesse assim? Entregando hoje o que a gente tem, sem a necessidade de estar preocupado com dinheiro, preocupado com amanhã. No início da pandemia, as pessoas estocaram papel higiênico. Até hoje eu não entendi porque as pessoas estavam estocando papel higiênico. Só se estocando arroz, estocando feijão, mas não estocaram papel higiênico. São coisas que a gente tem a ver com esse nosso jeito ainda de estar presos à materialidade. Então nós estamos mais soltos da materialidade, mas não é solto de forma irresponsável. É solto de forma sustentável e em paz. Menos competição e mais cooperação. Teve uma situação também no livro em que está mostrando que tem apresentações de dança. E aí Pedrinho pergunta, quem ganhou? E a AME diz, todos ganharam. Todos se apresentaram, todos se divertiram, todos emocionaram a todos. E ele não consegue entender para que alguém vai ter uma prática esportiva, para que alguém vai ter uma prática recreativa, se não tiver uma competição. Como fica um mundo onde eu não defino quem é o melhor? E aí a gente se pergunta, hoje você se pauta em ser algo, em ser bom ou em ser melhor do que o outro? Para viver como uma pessoa num mundo regenerado, num comportamento de um mundo regenerado, você já tem que começar a pensar mais em cooperação, em viver em cooperar, operar junto. Não precisa ter essa preocupação quem ganhou. A gente precisa estar junto, vivendo junto, se alegrando com a vitória do outro e que o outro se alegre com a nossa. Todo mundo está ganhando, é lindo esse trecho. Como é que nós estamos educando nossos filhos? Para mais competição ou para mais cooperação? Para a nota maior na escola, para dizer meu filho foi o melhor da escola na nota? Como é que o mercado
principalmente no ambiente do trabalho, seleciona as pessoas? É pela competição ou pela cooperação? É para aquele que lida melhor com o trabalho em equipe ou para aquele que obtém melhor resultado? Porque muito se fala, mas no final, muito se estimula a competição para poder fazer com que no final se tenha um ganho que pouco é distribuído por aqueles que mais lutaram para alcançar. A gente precisa mudar. Falando de filho, como é que nós estamos educando nosso filho? A educação desse mundo regenerado é uma educação que liberta os talentos do espírito para a caridade, para fazer o bem ao outro, e não só atender à busca pelo alcance da materialidade. Seu filho vai ser o quê quando crescer? O que é que você quer que seu filho seja quando crescer? Eu quero que meu filho seja médico, porque médico ganha bem. Pergunta a nossos amigos, tem alguns aqui no chat, nossos amigos que trabalham com medicina aí, se a qualidade de vida é maravilhosa. Quando alguém me diz que quer fazer medicina ou alguma coisa da área de saúde, eu digo assim: você ama o que você faz? Você gosta de cuidar de gente? Se disser que ama, que está indo para cuidar de gente, vai que Deus vai te apoiar. Agora, se for para buscar o ganho ou a evidência, a distinção, é aquela coisa da casa construída na areia que vem a tempestade e leva. Então, muitos estão em grandes posições na vida, como mega empresários, como grandes profissionais das áreas de maior destaque, mas são infelizes. Quando você vê, às vezes, um professor que também é um problema, a gente não respeitar o professor é um sinal de um mundo de prova e expiação, porque um mundo de regeneração, sobretudo, valoriza aquele que ensina e que passa os melhores valores. E um professor, às vezes, ganha pouco, que adoece tentando trabalhar, está feliz. Mais feliz. E do ponto de vista do espírito, quem está ganhando mais? Quem está ganhando mais? E aí, Moreira perguntou, competição no esporte não tem problema? Não tem problema a depender do que lhe move. Mozo deu uma resposta boa. Se for para você mesmo, sem que o orgulho e a vaidade vença, ou se for para a evolução do esporte, não tem problema, Moreira. Os corpos evoluem na medida da necessidade de evolução. Mas se só enaltece a vaidade e a minha necessidade de ser melhor do que o outro, eu posso ter problemas. Sabe por quê? Por uma coisa simples. Sempre vai ter alguém melhor do que você, amigo. Competição é ótimo porque sempre vai ter alguém melhor do que você. Se dizia que os 100 metros era algo impossível. Um foi lá e fez. Depois disso, nunca mais parou de bater o recorde. Sempre vai ter alguém mais bonito, sempre vai ter alguém mais rico, sempre vai ter alguém mais inteligente do que você. Por isso que competição em qualquer âmbito é uma bobagem. Que a gente possa educar nossos filhos para eles serem felizes. Pergunta a seu filho, como eu pergunto as minhas, o que é que ele faz feliz? E, como Mônica Medeiros sempre fala, no mundo regenerado se valoriza muito a arte, o belo, o bom. A gente também valoriza essas coisas. Observe como é a nossa escola hoje. Nós temos 1 hora de religião, 1 hora de música, 1 hora de educação física e 200 horas de matemática, 200 horas de português. Quer dizer que o conhecimento duro, ele não é necessário? Não é necessário, mas também temos que valorizar essas outras coisas boas da vida. Abertura para lidar com os novos reencarnantes. Nós precisamos hoje já saber lidar com esses novos reencarnantes, porque esses que estão reencarnando agora, eles são pessoas que estão adaptadas para serem esses que vão fazer este mundo materialmente se transformar num novo mundo. Então ele já vem com ideias outras, seja no que come, de não querer tomar refrigerante, de não querer comer a carne, de questionar por que os animais são mortos, se são nossos irmãos, até questionar por que pobres existem. E você não vai chegar para o seu filho e dizer a ele, um espírito antigo, você vai dizer para ele, pobre existe porque Deus quis assim. Logo, logo você vai ser questionado. Quem trabalha aqui na infância, como a gente, sabe o que eles falam, o que eles pensam. São ideias que, quando a gente fala em pluralidade de mundos e espíritos que vêm de outros planetas, para eles é normal. E para a gente era coisa de filme. Para eles é normal. A forma diferente, que nos incomoda tanto, é feio, é bonito, o mundo regenerado não tem isso. Aceita a diversidade das formas, das manifestações de expressão das pessoas. E a gente ainda está preso nesse momento à questão de cor, à questão de sexo, de opção sexual e de outras coisas.
separando os irmãos por coisas que são da superficialidade. O mais importante que marca essa virada é autoconhecimento, autorresponsabilidade e priorizar o sentimento e necessidade dos outros. Isso falta a todos nós. Se tiver alguém aí que já dominou o autoconhecimento, esse exercício do orar e vigiar, pode falar aqui no chat. Porque eu sei, eu ouço dos espíritos, eu ouço dos nossos dirigentes que nós devemos nos conhecer. Eu adoro o Luiz Sérgio falando, nós não nos conhecemos. Eu ainda brinco com ele e digo, nós não queremos nos conhecer, Luiz Sérgio. E ele se acaba de rir com isso. É verdade, ainda bem que pelo menos você sabe que você não quer se conhecer, que você tem medo de se conhecer. Nós precisamos de autoconhecimento para nos perceber, mas não é nos perceber só no que há de ruim na gente, não. A gente precisa ver o ruim para dizer assim, eu quero me livrar disso. E aí entra o segundo ponto, que é a autorresponsabilidade. Se eu estou vendo que é ruim, e se é bom ser bom, por que não ser bom? Eu vou precisar ter autorresponsabilidade para entender que a lei é justa. Vai me alcançar. Mais cedo ou mais tarde a lei vai me alcançar. Se eu fizer o que é equivocado para mim e para o outro, a lei vai me alcançar. Porque eu falei lá que a reencarnação é lei de justiça, amor e caridade. Justiça está no primeiro ponto. Como é que a gente vai fazer isso? Priorizando o sentimento e a necessidade dos outros. Combatendo o egoísmo, o orgulho e a vaidade em nós. Não é combatendo o outro, não. É combatendo o egoísmo, o orgulho e a vaidade em nós. Porque isso nos afasta de uma visão de quem nós somos. Se a gente não se enfrentar para olhar, como é que a gente vai fazer essa transição? É preciso ter compreensão e aceitação da lei de causa e efeito na busca da reparação. Eu preciso entender que se eu plantei, eu vou colher. Do mesmo jeito que se eu plantar coisa boa hoje, eu vou colher coisa boa no futuro. Se eu plantei coisa ruim no passado, eu vou colher o fruto amargo hoje. E na teoria a gente entende isso muito claro. Mas se a gente quiser viver num mundo regenerado, onde essa lei de causa e efeito é muito mais rápida, a gente precisa caminhar para aceitar isso. Aceitar até a prova. E a primeira coisa que a gente faz diante da prova é querer fugir da prova, é querer que alguém tire a prova. E a gente ouve todo dia nessa casa que espírito nenhum vai tirar de você a prova. Mas jamais vai negar a você a ajuda para você suportar e aprender com aquela prova. De forma que você não venha reincidir no erro que possa levar à reincidência das provas ou das expiações. Então a gente precisa aceitar mais e compreender a lei de causa e efeito na prática. É fácil? Não. Estou encerrando, caminhando para o encerramento, mas estou dizendo que é fácil? Não. Mas esse é o momento necessário e propício. É tempo de transição planetária. Mas não é só tempo de transição planetária com os eventos que atingem o globo. É momento de transição pessoal nossa. Quem aqui que está me assistindo ao vivo e que vai assistir depois, pare para pensar se sua vida não está passando por uma transição da sua forma de pensar, da sua necessidade de mudar seu jeito de ser, da sua necessidade de rever seus conceitos, de baixar a cabeça e dizer, eu preciso mudar e preciso para ontem, porque talvez não tenha tempo para amanhã. Sempre haverá tempo porque Deus é bom, mas não nas mesmas condições, porque Deus também é justo. Então a gente precisa fazer esse movimento. É importante lembrar que nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Mas não vai faltar amparo. Há um batalhão de benfeitores só nessa casa, só no Luz Harmonia, que é uma casa de tantas casas, que estão todo dia trabalhando para nos ajudar. Quem trabalha aqui sabe. Mas é para nos livrar das provas? Não. Estão trabalhando todos os dias para nos dar orientações, para nos dar bons conselhos, para nós mudarmos o nosso jeito de ser. Pacientes. Olhando para nós, que muitas vezes somos feras, e vendo os anjos que seremos um dia. É importante lembrar que nós não somos perfeitos. Não vim aqui falar de perfeição. Eu vim aqui falar de uma vontade, uma necessidade que todos nós devemos ter e que já está vindo, ou em paz ou em agonia, de sermos diferentes. Todos estamos no caminho. A evolução não para. Mas existem formas diferentes de estar no caminho. A gente pode estar correndo no caminho. Eu vejo pessoas correndo, fazendo bem. Eu vejo pessoas andando, firmes, seguras, um passo depois do outro. Eu vejo pessoas se arrastando com suas dores, estão se arrastando ali, fazendo o bem que podem. E eu vejo pessoas sentadas na beira do caminho, deitadas na beira do caminho. Como diz a música de Raul Seixas,
sentado no trono com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não é a morte do corpo, mas talvez a morte do espírito de perder essa oportunidade. Mas tenhamos coragem, porque outros venceram, outros como nós. Eu gosto muito de falar isso, porque Jesus não escolheu 12 perfeitos. Jesus veio de níveis conscienciais muito altos. Ele podia ter trazido 12 daquela paragem, mas ele pegou 12 pessoas como nós, 12 pessoas simples, 12 pessoas com defeitos. Ele trouxe um Paulo, como eu gosto de citar, ele trouxe Madalena, ele trouxe Pedro. E Paulo fez muita coisa errada, perseguiu, matou, humilhou. Mas ele foi lá e disse: Paulo, por que me persegues? E Paulo disse: que queres que eu faça? E lutou para se transformar. Paulo fala a mim do imperfeito que eu sou. Madalena com seus vícios, Madalena com sua dificuldade de lidar com a paixão e até com a sede espiritual, Madalena se coloca nos seus pés e faz aquela grande mudança que também Isabela trouxe aqui em outra palestra, que é considerada a maior transformação moral da história do Evangelho. Vejam a palestra de Divaldo sobre Madalena, é a palestra mais linda que eu já vi de Divaldo, tem na internet, tem no YouTube. E Pedro, que fala muito do nosso jeito de ser, mas rude. Pedro discutia com Mateus, mesmo antes de Jesus ser chamado. Pedro cortou a orelha, Pedro negou Jesus por uma questão de conveniência, mas Pedro depois assumiu seu compromisso a ponto de no final Pedro dizer: eu morro na cruz, mas me coloque de cabeça para baixo, porque eu não mereço morrer como mestre. A humildade de quem foi o chefe do colégio apostólico. Paulo, que era mais ousado e que muito fez de diferente, disse: não sou eu mais que vive, mas o Cristo vive em mim. Olha que ousadia de Paulo. Mas esse é o mesmo Paulo. É o mesmo Paulo que não foi aceito pelos seguidores do Cristo quando ele apareceu. É o mesmo Paulo que não foi aceito pela própria família quando voltou, tendo abandonado o sinédrio e a sinagoga. O que isso quer dizer? E eu trago para fechar. Essa transformação, ela não vai acontecer desde que a gente seja perfeito, não. A gente não vai ser perfeito para depois trabalhar, não. A gente não vai ser perfeito para depois fazer o bem, não. Eu lembro muito de um ensinamento que nosso irmão Ivan nos trouxe na mediúnica de domingo, que eu acho lindo, que explicou muito minha vida. Eu hoje posso e devo plantar flores, plantar frutos, na experiência e na consciência, na certeza de que pela lei, amanhã eu colherei bons frutos, colherei perfumes, colherei cores e alegrias. Mas eu não vou esquecer que lá atrás, ou até bem pouco, eu plantava espinhos. No tempo do florescer, no tempo do frutificar, ainda há espinhos que também estão no seu tempo. A gente vai precisar coexistir com os dois, mas consciente de que a gente pode continuar plantando, lidando com os espinhos, afastando aqui, segurando o arranhão ali, sangrando até, mas na esperança de sermos diferentes e colher lá na frente o que Jesus nos garantiu. Jesus nos garantiu que, tendo bom ânimo, nós venceríamos o mundo como ele venceu e que nós teríamos vida eterna. Que sejamos como Paulo, comecemos do pouco, sendo fiel no pouco e no muito. Uma frase de internet: antes de revolucionar o mundo, dê uma volta no seu quarto, dê uma volta na sua casa. Que a gente comece pela nossa casa, que a gente comece pela nossa família, que a gente comece pelo nosso ambiente de trabalho, que a gente comece pelo centro. Que nesses lugares a gente comece sendo um habitante do mundo de regeneração, que a gente crie bolhas, que de tanta bolha que a gente criar, esse planeta todo logo logo vai estar regenerado e a gente não vai ter medo de ficar aqui, porque a gente vai ter em nós a sensação e a felicidade de dever cumprido. Para encerrar, dizer que o tema da semana, agradecer a paciência de vocês, o tema da semana que vem é o item 3, Justiça das Aflições, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo 5, no item 3, Justiça das Aflições.
Que tenhamos paz, confiantes na lei e na bondade divina, de que mudando agora a certeza de mais paz no futuro. Vale a pena a gente lutar pela nossa felicidade e a felicidade de todos aqueles que convivem conosco. Que haja muita paz. Encaminhar para a prece de encerramento. Pedir que todos respirem fundo. Adquiram uma postura mais ereta. Que todos possam se conectar com o mais alto, pensando em Jesus, lembrando desses ensinamentos de Jesus, lembrando dessas pessoas que nós falamos, de um Paulo, de uma Madalena, de um Pedro, nos abraçando, nos reconhecendo como imperfeitos, mas como pessoas que querem ser melhores. Que Deus nos abençoe, que essas sementes que foram lançadas pela espiritualidade hoje toquem o coração de cada um de nós e que ache terreno bom, e que os nossos esforços e até as nossas lágrimas reguem essa semente e que ela frutifique em boas obras, em boas atitudes, em boas escolhas, que nos tragam alegria e paz da sensação de estar vivendo um pouco mais dentro das leis. Que Deus nos abençoe e até a próxima, gente. Semana que vem nós damos continuidade. Não deixe de participar do grupo de estudo do Luiz e que nós possamos continuar unidos sempre em coração. Que todos se sintam abraçados e até mais.